Então, aqui, pessoal, nessa aula eu irei explicar as duas atividades que vocês receberam aí. A primeira foi essa aqui, adição e subtração de números naturais, certo? Então, temos aqui, logo de início, nosso algoritmo da adição e da subtração. Os números de cima aqui são chamados de parcela, e aqui temos soma ou total, né? E aqui, na subtração, temos o minuendo, subtraindo, e o resultado é resto ou diferença. Então, eu destaquei aqui duas propriedades da adição, que é a propriedade comutativa e a propriedade associativa. A propriedade comutativa diz o seguinte: em uma adição de números naturais, a ordem das parcelas não altera a soma, certo? Então, temos aqui um exemplo: 12 mais 28 igual a 40. E aqui, 28 mais 12 igual a 40. Então, não importa a ordem, se o 28 ou o 12 vem antes ou depois, o resultado sempre vai ser o mesmo. A propriedade associativa diz o seguinte: em uma adição de três ou mais números naturais, podemos associar as parcelas de diferentes modos, sem alterar a soma. Então, temos aqui 8 mais 12 mais 10. Então, eu posso reorganizar aqui dessa outra forma, certo? 8 mais 12 mais 10. Observe que 12 mais 10 aqui está dentro do parênteses. E antes estava 8 mais 12. Mas observe que o resultado é o mesmo. Primeiro, eu resolvo tudo que está dentro do parênteses. 8 mais 12, 20 mais 10, 30. E aqui temos o 8, repito aqui, 12 mais 10, 22. Então, 8 mais 22, 30. Então, temos aqui embaixo a atividade. Resolva as adições e subtrações a seguir. Então, aqui basta vocês ir resolvendo normalmente, mentalmente. 7 mais 5, 70 mais 50, 700 mais 500, 28 mais 30. E aqui as de subtração. 12 menos 8, 120 menos 80. Né? Temos uma segunda perguntinha aqui. Pitágoras utilizou R$ 400 para pagar um telefone celular. Então, ele quer saber o preço desse aparelho, sabendo que Pitágoras recebeu R$ 25 de troco. E aqui temos algumas continhas a mais, né, de adição. Então, essa é a atividade dessa semana. E temos aqui também a atividade da semana que vem, foi essa aqui. Multiplicação e divisão de números naturais. Então, temos aqui, é muito importante saber isso aqui, certo? Esse númerozinho aqui que a gente vai dividir chama-se dividendo. Aqui temos o divisor, resto, e o resultado na divisão a gente chama-se de quociente, certo? Então, vocês ouvirem essa palavra, significa o resultado de uma divisão, chamamos de quociente. Temos aqui a multiplicação, os números são chamados de fator, certo? 23 é um fator, 5 é um fator, e o resultado da multiplicação é chamado de produto. Então, sempre que vocês ouvirem falar em produto, é no sentido do resultado de uma multiplicação. Então, eu destaquei aqui também algumas propriedades da multiplicação, que é importante saber. Propriedade comutativa. Em uma multiplicação de dois números naturais, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, ou seja, o resultado. 7 vezes 8 é a mesma coisa que 8 vezes 7, 54. Então, a propriedade associativa.
Em uma multiplicação com mais de dois números naturais, podemos associar os fatores de modos diferentes, sem alterar o produto, ou seja, o nosso resultado, né? Então, temos aqui, sempre que tiver um número entre parênteses, a prioridade é resolver o que tiver dentro do parêntese. Só depois a gente resolve o que está fora, certo? Então, 6 vezes 2 vezes 3 igual a 36. É a mesma coisa que o 6 fora vezes 2 vezes 3, que também dá 36. E uma terceira propriedade a saber é a distributiva, certo? Para multiplicar um número natural por uma adição ou subtração, com dois ou mais termos, podemos multiplicar esse número por cada um dos termos da adição ou subtração, e depois adicionar ou subtrair os resultados obtidos. Então, nessa propriedade distributiva, temos 2 vezes 5 mais 3. Então, eu vou distribuir 2 vezes o 5 e depois 2 vezes 3, e no final eu somo. 10 mais 6, 16. Na subtração, a mesma coisa. 3 vezes 10 menos 4. Então, eu faço 3 vezes 10 e depois 3 vezes 4. 3 vezes 10 menos 3 vezes 4. Então, resultou em 30 menos 12, que dá 18. Então, nossa atividade aqui embaixo. Primeira questão diz: um garrafão de água de 5 litros custa R$ 12. Então, para comprar 50 litros de água, quantos garrafões serão necessários? Então, cada garrafão tem 5 litros. Quantos garrafões serão necessários para ter 50 litros de água? E depois, qual será o valor total dessa compra? Então, basta multiplicar o total de garrafões pelo preço de cada um, que no caso custa R$ 12, certo? E número 2, calcule mentalmente as seguintes multiplicações e escreva os seus resultados. Então, 5 vezes 7, 5 vezes 70. Caso você não saiba multiplicar valores muito altos, sim, você pode fazer o seguinte: 5 vezes 7, 35. E acrescenta o zero no final, 350, certo? Então, sempre que tiver multiplicações nesse formato, você pode fazer isso. Calcule mentalmente as seguintes divisões. Então, a mesma coisa com as divisões. 9 dividido por 3, 90 dividido por 3, 21 dividido por 3, e assim com todas. E aqui no final temos o número 4, em que eu faço 4 multiplicações e 4 questões de dividir, certo? 4 divisões. Então, a atividade é essa. Qualquer dúvida, pode entrar em contato.